Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje nós vamos falar do terror do iniciante, a chamada de margem. Eu vou explicar o que é e o que você pode fazer para não ter chamada de margem na sua conta. Então vamos lá. Antes da gente começar aqui, quem já é parceiro do canal, deixa o gostei. Na parceria isso ajuda o vídeo a chegar em quem está procurando esse conteúdo. Então vem aqui para minha tela. O que eu vou falar nesse vídeo? O que é uma chamada de margem e por que assusta tanto? Como que ela funciona? Como você pode não ter chamada de margem? O que serve para a gente colocar de garantia e evitar a chamada de margem? E no final, se você não tiver garantia, o que você pode fazer? Então talvez você está nesse vídeo, já teve chamada de margem, já passou raiva com isso e queria uma orientação do que fazer. Ou talvez você está nesse vídeo e nem sabe o que é isso. Às vezes até debitou da sua conta esse negócio e você nem viu. Então, o que é chamada de margem? Eu vou te explicar. Nas operações com opções, tem operações em que a gente faz a operação e a gente paga, e tem operação que a gente monta a operação, logo no início a gente recebe. E a gente fica todo o período da operação com dinheiro na conta. Nessas situações, a gente simplesmente recebe o dinheiro e pronto. É como se a gente tivesse feito um empréstimo para a bolsa, recebido um dinheiro, só que a obrigação, o empréstimo, o contrato, como se fosse um contrato de empréstimo, ele ainda existe. Se a gente vai ter que repagar ele ou não, depende do que vai acontecer no futuro com essa opção ou com a ação. Então, o que acontece aqui? Nas operações que você fizer, que a bolsa considerar que é uma venda a descoberto. O que é uma venda a descoberto? Uma venda de opção em que você tenha nada para cobrir essa opção. Por exemplo, se você vende uma put, existe dois tipos de opções, as calls e as puts, e você foi lá e vendeu uma put. Só isso é considerado uma venda a descoberto. Agora, se você vende uma call, só que você tem a ação, a mesma quantidade de ações que você tem de uma call, essa venda é considerada uma venda coberta. Ou então você faz uma trava, que é vender e comprar uma opção ao mesmo tempo. Trava, a bolsa entende que você está travado, que o seu risco é controlado. Já uma venda, a menos que tenha a cobertura da ação na call, todos os outros cenários, que seria uma venda de uma put ou uma venda de call sem essa cobertura, é considerado venda a descoberto. Seria uma espécie de empréstimo e a bolsa não sabe se você vai pagar esse empréstimo ou não, se você vai ter condições de arcar com o risco que você está correndo. Então, qual que é o raciocínio da bolsa? Ela vai questionar como que você vai pagar por esse empréstimo, por esse dinheiro que você recebeu. A bolsa ela vai pedir para você ou garantias para saber que você tem aquela garantia. Se der algo muito errado, ela vai lá e pega a garantia para pagar sua dívida. Ou então ela vai pegar dinheiro. Então, quando você realmente não tem garantias e a bolsa tem que ir lá e tirar o dinheiro da sua conta, isso é a chamada de margem. Então, como eu estou te mostrando aqui na tela, quando você não tem garantias, a bolsa vai debitar um valor da sua conta até o final dessa sua operação, até o final do seu risco. Enquanto você não zerar sua posição, a bolsa ela vai debitar e vai meio que sequestrar um valor da sua conta e deixar lá bloqueado. Isso é o que a gente chama de chamada de margem. Na prática, como que isso funciona? O débito da sua conta vai aparecer lá, chamada de margem menos R$ 1.500, por exemplo. Esse valor ele vai debitar e vai te devolver todos os dias. Todo dia vai ter uma variação de quanto a bolsa está exigindo de você. Por que isso? Porque ela calcula um risco. Por exemplo, você vendeu uma put, qual que é a obrigação da put no final? É você comprar as ações. Então você vendeu umas puts que você tem que comprar R$ 10.000 de ações lá no final, lá no vencimento, caso a ação caia e você vá para exercício. Você vendeu essas opções, a bolsa não sabe se você realmente vai ter que chegar lá no final e cumprir com o exercício. Então ela vai te chamar de margem aí 20, 30% desses R$ 10.000, ou seja, ela vai cobrar R$ 2.000 ou R$ 3.000 de chamada de margem. Isso é normal, tá? Se você fez uma venda de put, você acabou de começar e viu chamada de margem, não se assuste, é algo normal. Quando a sua operação acabar, a bolsa devolve o seu dinheiro. Então, como que funciona essa dinâmica? Todo dia, às vezes, aumenta um pouquinho o valor que a bolsa debitou da sua conta ou ela te devolve, Às vezes debitou R$ 3.000, ela avaliou no dia seguinte que o seu risco diminuiu. Nessa redução de risco, ela te devolve desses R$ 3.000, às vezes lá uns R$ 500, R$ 600.
Então ela vai fazendo esse ajuste todos os dias. E esse risco, né, esse valor que vai ser debitado da sua conta é calculado pela própria B3. E como eu já te falei, estou mostrando aqui na tela, quando a operação termina, você recebe esse dinheiro de volta. Então se acontecer chamada de margem na sua conta, não fique assustado. Se você estiver operando direitinho, a chamada de margem vai estar dentro do que você dá conta de pagar. Não vai ser nada demais, nada de surpreendente. Então aqui eu já adiantei esse assunto, mas como que funciona? Você vai ter chamada de margem principalmente em duas situações. Em venda de put, então você vendeu uma put para comprar uma ação, por exemplo, ou você inventou de fazer uma venda de put, um short strangle, né, que tem uma galera fazendo hoje em dia, tá vendendo put sem querer comprar ação. Aí fica muito mais arriscado. Mas em qualquer um desses cenários, venda de put normal para comprar ação, ou você está se alavancando, correndo risco, ou você está vendendo call a descoberto, você vai ter a chamada de margem. Outro ponto, travas a crédito. Se você for travar, mas a opção vendida ela for mais cara que a opção comprada, mais cara eu me refiro a prêmio, tá? Você vendeu uma opção que custa R$3 e comprou uma que vale 1, então a bolsa ela vai avaliar que você precisa ter chamada de margem também. Então tome cuidado com travas e vendas a descoberto, que pode ser venda de put ou venda de call. Se você tem dúvidas de qual valor vai cobrar de você, usa o Margin Simulator, esse site aqui, simulador.b3.com.br. Eu vou abrir aqui, ó, simulador de margem, né? Se você procurar Margin Simulator, você vai achar. Se você jogar simulador de margem da B3, você vai encontrar também. É esse link que eu deixei aqui, ó, no slide. Como que você usa esse simulador de margem? Você vem aqui em opção sobre ação, digita aqui o código, né? Eu estou gravando com o mercado fechado, então acredito que não vai dar para pesquisar, mas ó, eu tenho uma put que eu vendi, é BOVA P100. Olha lá, ele não está puxando, mas é porque o mercado está fechado, eu estou gravando no final de semana. No mercado aberto, dia de semana, isso aqui funciona, tá? Então você pode vir aqui no simulador de margem da B3, colocar o que você tem de ações, o que você tem de opções, colocar a quantidade que você tem comprado, a quantidade que você tem vendido, e aí o sistema vai calcular quanto que ele vai debitar de você de margem. Então, antes de fazer uma operação, se você tem dúvidas quanto o débito da margem na sua conta, você pode calcular aqui. Mas não é sempre que você vai ter chamada de margem. Você pode tomar algumas decisões, se posicionar de uma forma que você não tem mais chamada de margem. Eu sei que quem está começando às vezes passa raiva com isso, ou se você está operando do jeito que até acho errado, vendendo muitas opções ao ponto de você não dar conta de arcar, caso as coisas deem errado, você vai sofrer muito com chamada de margem, tá? Fazendo short straddle, short strangle, vendendo a descoberto, você vai sofrer muito com isso aqui. Mas vamos supor aqui que você é uma pessoa que aprendeu comigo, você está operando direitinho, mas você começou agora, fez uma venda de put e teve uma chamada de margem, essa venda de put para realmente comprar uma ação. O que você pode fazer para não ter chamada de margem? Então a primeira coisa é, você precisa ter patrimônio aonde você opera opções. Se você tem, a corretora entende e não te chama margem, mas não é qualquer patrimônio. Tem algumas coisas que são aceitas como garantia e tem outras que não. Então aqui eu vou colocar o texto da regra da B3 para você, depois a gente entra no detalhe o que realmente na prática serve de garantia, o que a gente costuma usar. O que entra na regra da B3? Título público federal negociado no Brasil, ou seja, tesouro direto, por exemplo, ouro ativo financeiro, ação de companhia aberta admitida na negociação da B3, então são ações também, certificado de depósito de ações, que são UNIT, né? São aquelas ações com código 11, por exemplo, de companhia aberta, ADR. ADR seria, por exemplo, Google, Facebook, né? Alguma coisa desse tipo. Títulos de renda fixa emitidos por bancos emissores de garantias. Aí aqui, CDB, LCI, LCA, dólar, título de emissão do Tesouro Americano. Tem várias coisas aqui. Só que tem uma coisa interessante. Não tem fundo de investimento imobiliário. Então, se você tem FIIs, né, os fundos de investimento imobiliário que estão na moda hoje em dia, não entram aqui como garantia. Eu tenho, por exemplo, 3, 4% da carteira em fundos imobiliários. Eu olho a minha garantia e eles não estão lá, tá? Então, eles não são alocados como as ações são.
Talvez isso mude mais à frente, mas ainda não mudou, tá? Fundos de investimentos imobiliários não entram como garantia. Na prática, o que a gente usa? Na prática, a gente vai usar ações, tem um detalhe, não são todas, tá? Se você tem um mico, uma micro cap, uma small cap, muita alternativa, isso muitas vezes não é aceito como garantia na bolsa, tá? Ou pela sua corretora, não dá para ser alocado como garantia. Tem um detalhe aqui que as ações são alocadas automaticamente, tá? O restante é de forma manual. LTF, né? Os títulos do Tesouro. LTF é aquele título do Tesouro que segue a Selic. Muito comum que o pessoal que precisa de bastante liquidez costuma usar. Mas tem detalhe também, só serve se for um título inteiro. Um título inteiro hoje em dia de LFT, eu falei LTF, né? É LFT. Um título inteiro de LFT, né? Letra Financeira do Tesouro. Hoje está uns 12 mil reais, alguma coisa assim. Depois você dá uma olhada na cotação no dia que você estiver assistindo. Renda fixa costuma funcionar também, CDB, LCI, LCA. Tem um detalhe que não são todos, tá? Existe um rating, que é uma avaliação de quão seguros são esses CDBs ou esses LCI, LCA, esses títulos de renda fixa, né? A gente vai ver que só os com os melhores ratings, né, as melhores avaliações que vão ser admitidos como garantia. Vejo que tem uma série de CDBs e LCIs, LCAs que vão funcionar como garantia, só que o prazo deles também são de 30 dias. Então você tem que ficar 30 dias com o dinheiro preso. Então você tem aqui que ter uma certa inteligência para distribuir o seu dinheiro da melhor forma possível. Geralmente a renda fixa que fica presa mais tempo, você vê aí no seu banco, na sua corretora, ela vai ter uma rentabilidade um pouco maior e ela serve também de garantia. Você pode pôr um pouco aí do seu dinheiro nisso e se você precisa de algo que você já nesse próximo vencimento, daqui 1 ou 2 semanas, você vai precisar desse dinheiro, e aí você coloca às vezes num LFT que você tem uma agilidade maior para tirar essa grana. O pessoal já viu a renda fixa que eu costumava utilizar, só que era um fundo de investimentos normal de renda fixa com liquidez diária. Só que a renda fixa que eu usava não servia de garantia. Por que que a minha renda fixa não servia de garantia e mesmo assim eu investia naquilo, né? Por que que eu deixava meu dinheiro naquilo? Porque na prática eu uso, como você está vendo aqui, ações, né? Eu printei a primeira página, né? Se você está vendo aqui, tem essa questão pretinha aqui, eu posso clicar e arrastar. Eu tenho muitas ações, eu tenho muitos ativos. Então, o que serve de garantia para mim? As ações. E as ações me dão uma quantidade tão grande de garantia que eu não chego a usar nem metade dessa garantia aqui, tá? Então eu poderia, se eu quisesse me alavancar, vender muitas opções além do que eu dou conta, o sistema permitiria porque eu tenho muitas ações. Não é o caso, tá? Eu não pretendo, nunca vou operar dessa forma porque é insensato. Você alavancar demais, você atrapalha o seu crescimento no médio e no longo prazo, né? Seu enriquecimento. Então eu sempre vou operar de maneira sensata. Mas eu uso ações. Então, quando eu tenho dinheiro parado em conta, eu não me importo se esse dinheiro vai servir como garantia ou não, porque eu já tenho muitas garantias. Agora você que só tem dinheiro em conta, você não tem ações, você não tem mais nada de garantia, então o dinheiro que você for aplicar, você tem que aplicar em algo que sirva para garantia. Com isso você evita a chamada de margem. Eu coloquei uma lista aqui dos emissores de CDB, LCI e LCA que são admitidos como garantia. Tá pequeno aqui, às vezes você não vai enxergar. Se você tiver dúvida, pergunta para o seu assessor qual CDB, qual LCI que serve de garantia para você fazer essa aplicação. Porque às vezes você coloca num CDB, um CDB que seu dinheiro fica preso, e aquele CDB ele nem serve de garantia porque o risco dele é alto. Então dá uma olhada na lista, né? Pede para o seu assessor te mandar que ele vai te orientar, né? Por exemplo aqui, a gente vê aqui Banco ABC, Banco BMG, Banco JP Morgan, vários bancos aqui são aceitos como garantia. Então você tem uma lista bem grande para poder escolher as suas aplicações de renda fixa. Então vamos lá, comecei a operar agora, aprendi opções, quero começar fazendo a venda de put para eu já comprar minha ação com desconto, para eu começar a ganhar prêmio. Só que eu só estou com dinheiro na conta. O que eu faço? O que eu devo fazer? Aqui a gente tem duas alternativas óbvias para você. Se você não quer pensar nisso, você pode deixar seu dinheiro na conta. Por quê? Aí você vai ter chamada de margem, mas o seu dinheiro está na conta. Então vai debitar, vai tirar esse dinheiro da sua conta. O dia que terminar a operação, o dinheiro volta. Então
então você foi exercido alguma coisa do tipo, seu dinheiro está lá e a chamada de margem é devolvida, então você fica tranquilo. Ou então o que você faz? Você coloca numa renda fixa, se esse dinheiro já vai ser usado para o próximo vencimento, você tem que escolher uma renda fixa que você tenha liberdade de movimentar ela. Você coloca, por exemplo, numa LFT para você ter essa agilidade para colocar, para tirar o dinheiro. Agora, se você não vai usar todo esse dinheiro nesse primeiro mês, aí compensa colocar num CDB que renda mais, alguma aplicação que renda mais e seu dinheiro pode ficar preso porque você não vai usar essa grana. Às vezes você coloca metade nisso, metade em outra coisa, aí você julga o que é melhor para você baseado nos seus planos, nas suas operações com opções. Então é isso. Se você só tem dinheiro, você tem que avaliar se tem alguma renda fixa que faz sentido para você e ao mesmo tempo serve de garantia. Se você não encontrar, você deixa o dinheiro na conta. É isso. Por quê? Porque não tenha dor de cabeça com a questão de você querer aplicar em algo que não sirva de garantia, ou então de faltar dinheiro na sua conta quando chegar o vencimento, quando chegar o exercício. Sempre administra isso. E se você for ter chamada de margem, você não tem nada de garantia, se prepare para isso, deixe o dinheiro lá para realmente debitar essa chamada de margem e no dia da manhã, quando acabar essa operação, esse dinheiro voltar. O melhor do mundo é depois que você opera um pouco, você vendeu put, e aí você comprou ações, e aí você vai ter ações na sua mão que vão ser alocadas automaticamente como garantia. Então esse é o melhor cenário, esse é o cenário que eu vivo. Eu não me preocupo com garantias, eu não me preocupo com chamada de margem, porque eu vou operando opções e vou acumulando através de ações. Então essas ações servem para dar garantia para todas as minhas operações. Se eu quiser inventar qualquer moda, eu consigo, porque essas ações estão lá alocadas e me protegendo, estão lá garantindo para a bolsa que eu vou pagar a conta se um dia der alguma coisa de errado, né? E a minha orientação final é que, se você tiver dúvidas, pede ajuda para o seu assessor. Se for um assessor que entenda um pouco mais de opções, vai ser muito fácil ele te orientar o que você faz para ter garantia. Lá na OTM, por exemplo, o pessoal orienta isso todos os dias, os clientes. Se você já tem ações ou se você preferir comprar ação direto para não ter que preocupar com garantia, você pode também, porque é o mais fácil, as ações são alocadas automaticamente, como eu te mostrei no outro slide aqui. Você pode ver que, dia 2 de setembro, alocaram aqui, R$ 846 de Porto Seguro meu como garantia. Fleury, dia 31 de agosto, depositaram aqui R$7.000 como garantia. Depois aqui outro dia, Porto Seguro. Vê que todos os dias eles alocam essas minhas ações como garantia. Eu tenho várias outras ações, isso aqui é só dos últimos dias, tá? Então é isso. Conforme eu vou usando, eles vão colocando automático lá essas ações. Esse é o mais fácil. Se você ainda não tem ações, faz isso que eu te expliquei nesse vídeo. Conversa com o seu assessor que ele te orienta um pouco melhor. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha entendido um pouco melhor como funciona a chamada de margem. Simplesmente, se você tiver patrimônio e escolher as coisas certas, você nunca mais na sua vida vai ver chamada de margem. Então fica tranquilo e aloca aí seu dinheiro de maneira inteligente para poder operar opções com liberdade. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei. Isso ajuda bastante o canal. Se você for novo, pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado, meu amigo investidor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.